Eu sou Cris Maroso, sou empresária profissional de educação física, trabalho no ramo fitness e wellness, mas com poucos minutos do seu dia você pode também conquistar os resultados iguais a esses. Eu tenho 31 anos e é a minha terceira gestação. Eu já estou de 39 semanas e 2 dias do meu pequeno Heitor. Nas minhas outras 2 gestações que eu tive, eu não fiz exercício algum, principalmente até porque eu tinha alguns receios, né? Não pude ter acompanhamento de um profissional, não fiz academia. Pelas minhas outras gestações, inclusive na minha primeira gestação eu engordei 22 quilos e nesta gestação eu engordei somente 16. Eu não tive retenção de líquido, eu não tive dores, eu não tive problema no nervo ciático, coisas que nas minhas outras gestações eu tive muita dificuldade com isso. Parto normal foi maravilhoso, sem nenhum pontinho ou laceração. Simplesmente só tenho a agradecer a Deus o seu programa maravilhoso, pois na noite anterior do parto eu andei 40 minutos da esteira e fiz pilates. A recuperação é maravilhosa, nem parece que acabei de ganhar, sem dor, sem nada. O nosso corpo é um mecanismo perfeito, mas se nós não cuidarmos dele, manter um peso, ter uma gestação saudável e a sua saúde do seu bebê estão em jogo. E eu não estou falando somente da parte estética, mamães, do físico, mas do emocional, o social, o mental. Tudo está conectado e um influencia o outro. E eu sei que isso você já sabe. O que me preocupa é você saber disso e não saber por onde começar. Quando cuidamos de nós, ficamos emocionalmente melhor, nos relacionamos melhor com a família, com o marido, com as amigas, dedicamos mais tempo para ler o livro que você gosta, escutar aquela música e tudo isso se chama autocuidado. Mas aí você pergunta, mas Cris, o que isso tem a ver com o controle de peso? Com exercícios físicos, o seu dia fica muito mais leve, você fica com muito mais disposição e você vai ter mais equilíbrio para lidar com as emoções, te trazendo alegria, satisfação e dando um chega para lá na preguiça, na desmotivação e cuidar muito melhor de você, consequentemente cuidando do seu bebê que está aí no forninho. E quais os exercícios, o que e como fazer? Mesmo se está na primeira ou a última semana de gestação, somos bombardeadas por tanta informação que a gente não sabe por onde começar. Se estamos ganhando muito peso demais ou de menos, se devemos ou não fazer atividade física, são tantas dúvidas e também opiniões da família, amigos, vizinhos. E, gente, tudo isso é normal. Eu vou ajudar você a trabalhar o seu corpo de uma forma simples para que você consiga manter o seu peso sem dietas loucas, sem perder horas no Google, sem risco. Quando você prepara o seu corpo durante cada fase da sua gestação, pode ser que você se surpreenda com o resultado após o nascimento do seu bebê. E o melhor que isso é os benefícios que proporcionamos para eles, ainda enquanto estão dentro do seu ventre. Sem contar que vai evitar todos aqueles desconfortos da gestação, como dores nas costas, inchaços, incontinência de urina, a falta de sono, a preguiça, a ansiedade, fome e por aí vai. Vocês sabem muito bem disso, né, meninas? Indiferente do período que você está, o que eu vou te ensinar essa semana vai fazer toda a diferença na sua saúde e principalmente para a vida do seu bebê. Também que você pode evitar problemas do pós-parto, como flacidez, que pode deixar sua barriga deformada, estrias, diástase no pós-parto, que faz parecer que você ainda está grávida depois de meses da sua gestação. E problemas que podem realmente afetar a sua intimidade. Mesmo que você já tenha tentado de tudo, manter uma alimentação saudável, fazer exercícios, muitas de vocês sentem que estão ganhando peso demais. Parece que todo o esforço é em vão. Se sente sozinha, desanimada, tem preguiça, que só dá vontade de ficar o dia todo no sofá. E acha que tudo bem,
até já admitiu que é sedentária e que uns quilos a mais ou menos, até porque todos os desconfortos da gestação não te deixam fazer nada. Se minhas alunas pensassem assim, não teriam esses resultados. Eu praticava diversas atividades físicas, fazia crossfit, yoga, dança e escalada. Quando eu fiquei grávida, né, tive algumas intercorrências e tive que ficar parada durante 3 meses e meio, com total repouso. Então, quando eu fui liberada para retornar aos exercícios funcionais, musculação e etc., logo depois de começar os exercícios, eu já senti muitas diferenças. Durante a gravidez, eu comecei a ter dores na lombar, indisposição, cansaço, parecia que eu estava com muito peso no corpo, né? E também um pouco de incontinência urinária, principalmente ao tossir e ao espirrar. Então, com 2 semanas de exercício, com 2 semanas já de atividades, eu já comecei a sentir a diferença e as mudanças no corpo. Então, eu passei a ter menos incontinência urinária, e aí então eu fui percebendo que as dores na lombar reduziram a disposição, aumentou muito a minha disposição. Eu fiquei muito mais ativa durante o dia e também passei a sentir menos dores no geral. Por exemplo, dores pélvicas pararam de existir, dores na perna pararam de existir, e agora eu estou no 7º mês e não apresentei nenhum problema como inchaço, por exemplo, que são bem recorrentes durante a gestação. Você não pode abrir mão de ter histórias como essas. Porém, sim, temos que tomar muito cuidado durante essa fase. O seu corpo ele vai naturalmente se preparando para que o seu bebê se desenvolva com saúde. E existem exercícios específicos para cada fase, com intensidade e frequências diferentes para cada fase da sua gestação. E o fato de não fazer corretamente alguns exercícios pode sim influenciar no aumento da sua diástase no pós-parto, deixando seu abdômen deformado. E eu quero que você curta cada momento da sua gestação e também do pós-parto com o seu filho nos braços, deixar você distante de problemas que muitas gestantes passam e dos riscos para a sua saúde e do seu bebê, como a diabetes gestacional, entre outros, que vêm decorrentes do sedentarismo. Pois bem, mamãe, tempo e energia é o que mais você vai precisar para lidar com a rotina de ser mãe. Madrugadas acordadas, seu bebê solicitando seu colo todo momento, e eu vou confessar, pegar qualquer coisa no chão com eles no colo, e isso é o dia todo. Não é fácil. E o seu corpo ele precisa estar preparado para tudo isso. Mas antes de eu começar essa aula, acho que você deve estar pensando, quem é Cris Maroso para ela estar aqui passando tudo isso para vocês? Pois bem, eu sou assim como muitas de vocês, eu tinha um grande desejo de ser mãe. E eu sou empresária do ramo Fitness e Wellness, eu tenho uma academia e há mais de 15 anos trabalho nessa área. E com os meus 38 anos, a Maria Flor veio ao mundo. E enquanto a barriga crescia, eu ficava me perguntando, será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Do meu bebê, amamentar, ficar horas sem dormir, ter que conciliar a minha vida de mãe e também de trabalhar. É um grande desafio, né? A gente se pergunta várias vezes sobre isso. E o principal, e o meu corpo? Como vai ficar no meio disso tudo? Será que eu vou ganhar muito peso? Vou engordar demais? Será que eu estou comendo o suficiente para nutrir a Maria Flor? E os inchaços, as dores nas costas, a falta de mobilidade, será que tudo isso é possível? E foi no decorrer da minha gestação, quando eu treinava, fazia os meus treinos de musculação, fazia meus treinos de corrida, e eu pratiquei até mesmo um dia antes de eu ganhar a Maria Flor. As pessoas elas ficavam apavoradas. Algumas falavam, nossa, Cris, você é louca, é muito peso para você. E o mais engraçado é que quando eu participava das corridas de rua, das competições, eu ia para participar. Ao mesmo tempo que algumas pessoas achavam o máximo, outras ficavam me olhando com um ar de reprovação.
E até teve um episódio que uma pessoa veio e me falou: nossa, você não pode correr. Aí eu perguntei: mas por quê? Aí ela respondeu: porque você está grávida. Mas e por que grávida não pode correr? Enfim, ela não soube responder. Lógico que cada gestante tem a sua individualidade e precisa ser avaliado se pode ou não, porque o que pode ser pesado para mim pode ser leve para você. Concluindo, se a pessoa já treinava corrida antes, ela pode continuar assim correndo após a gestação. Agora, se ela nunca praticou, eu não indicaria começar agora na gestação. Aí eu fui entendendo que muitas gestantes abrem mão de uma vida saudável durante a sua gestação, deixam de praticar o seu exercício ou praticam de forma errada, colocando em risco tanto o seu bebê e também a sua saúde, ocasionando principalmente a diástase pós-parto com os exercícios feitos de forma errada. Foi então que eu comecei a me especializar mais em cuidar melhor das gestantes, ajudar elas a manter o peso ideal sem ter aqueles desconfortos típicos de gestantes. E isso, mamães, é o que me move. Ver os depoimentos delas, como a vida fica mais leve quando o seu corpo está preparado. É sensacional, porque o objetivo de eu estar aqui compartilhando tudo isso com vocês é porque eu não poderia segurar todas as informações comigo e beneficiar somente as gestantes que têm a oportunidade de ter o meu acompanhamento. Eu quero que toda gestante tenha uma maternidade saudável, preparando o seu corpo para todas as situações que encontramos diariamente. Você sabe muito bem disso. A cada semana, o seu corpo vai desenvolvendo para preparar espaço para o crescimento adequado do bebê. O estilo de vida que você está escolhendo hoje é o tipo de vida que o seu filho terá ao longo da vida dele. E eu vou te dar alguns exemplos. Se ele vai ter diabetes, se ele vai ter obesidade, uma circunferência abdominal aumentada, e não sou eu que estou falando isso, tudo isso é estudo científico. E esse é o motivo para eu estar aqui, compartilhando muito conteúdo durante essa semana. E eu quero te dar a oportunidade de você, mamãe, ter a escolha certa. Independente se você faz exercícios ou não, existe a forma certa de fazer o exercício na gravidez. É simples, mamãe, é natural e sem riscos. Da mesma forma que você se abaixa para fazer xixi, pega alguma coisa no chão ou levanta uma sacola de compras, sei o quanto muitos de vocês têm medo de praticar exercícios e prejudicar o seu bebê. E esse medo não pode impedir você de manter o seu peso e evitar os efeitos da diástase no seu corpo após o parto. Uma coisa que não te contaram, você pode precisar fazer exercícios aeróbicos durante a sua gestação. Isso vai fazer com que aumente os seus batimentos cardíacos, auxiliando no fluxo sanguíneo, no retorno venoso, no vai e volta em todo o seu corpo, evitando os inchaços, controlando o seu peso, levando muito mais sangue para a placenta. Pensa comigo, durante a gestação, o seu fluxo sanguíneo ele aumenta até 50% mais. É muito mais sangue circulante. Você agora está entendendo por que você fica mais cansada na gestação? Gente, agora tem um bebê crescendo dentro de você e você precisa dar conta de tudo isso. Quanto mais você se exercitar, você aumenta seu fluxo sanguíneo para o seu corpo todo, para a sua placenta e para a vida do seu bebê. E por mais que gerações a gente ouviu nossas avós, as mães, falando que as gestantes têm que ficar de repouso, sem fazer esforço, que para aliviar os inchaços nos pés, uma compressa quente ou água quente fria, e que isso era a solução para esses problemas. Existem muitas soluções paliativas para todo quanto é problema. Mas o que eu quero te mostrar é a solução para que você tenha uma gestação saudável, controlando o seu peso ideal. E depois evite os efeitos da diástase, de ter aquela barriguinha de 3 meses que nunca desaparece. Lembre-se disso, a diferença entre o remédio e o veneno é apenas uma dose.
Em doses exageradas, ambos podem matar e em doses insuficientes não mata, porém o outro jamais cura. Tudo é remédio e tudo é veneno. O que é necessário para a cura é a dose certa de cada elemento. Em toda a fase da sua gestação, o seu corpo precisa trabalhar com foco no crescimento do feto, desse bebê lindo que vai estar crescendo no seu ventre. No início da sua gestação, entre a primeira e a 13ª semana, os hormônios estão fazendo aquela confusão no corpo, as emoções estão à flor da pele e pode ser que seu obstetra solicitou repouso absoluto, o que é muito normal no início da sua gestação. Porém, se você já tem liberação médica, manter a atividade física vai te ajudar a passar por esses turbilhões de emoções desse trimestre e preparar o seu corpo para um parto e um pós-parto sem diástase. Já no segundo trimestre é uma fase mais tranquila, pois você fica muito mais disposta, sem os enjoos. Assim, você consegue praticar os exercícios para controlar o seu peso semana após semana. Lá pela 20ª semana, inicia o crescimento acelerado do volume uterino e tem que tomar muito mais cuidado com alguns tipos de exercício com a barriga para cima e evitar uma pressão na sua veia cava e causar a baixa pressão. E nessa fase, a sua barriga começa a pender mais para frente e a forçar a sua coluna. Por isso, os exercícios no início da gestação são importantes para preparar o seu corpo para sustentar a barriga e as mudanças da gestação. E a posição errada de alguns exercícios pode forçar ainda mais a abertura dos seus retos da diástase e fazer com que não recue corretamente após o parto. Já no terceiro trimestre, a barriga cresce muito e a cada semana é um susto. Aí vem o cansaço e a indisposição é muito maior nesse período. As atividades aeróbicas são essenciais para melhorar a circulação, que é dificultada pela pressão do útero nas veias e nas artérias desta região do quadril. Por isso, muitas gestantes relatam os desconfortos dos escapes de urina, dos inchaços, das dores nas costas, pelo fato, sim, da barriga está muito grande e o bebê está crescendo dentro de você. Agora que você já sabe da grande importância dos exercícios físicos para você manter o seu peso e evitar a diástase do pós-parto e o mais importante, cuidar da saúde do seu bebê, eu quero te propor um desafio para você, mamãe. Se você não pode fazer atividade física, não foi liberada pelo seu médico, a sua meta durante essa semana é tomar 2 litros de água diariamente. E para quem pode praticar exercícios, já está liberada pelo médico, além dos 2 litros, vai ter que fazer 20 minutos de caminhada e depois me marcar lá no Instagram, Gestantes em Forma. E Cris Maroso, para que eu possa te acompanhar na sua semana. Quem fizer vai ter uma grande surpresa ao final dessa semana e é surpresa mesmo. Mas esse desafio não é para você se comprometer comigo, mas com a sua saúde e a do seu bebê. Ao final dessa semana, esse simples hábito que todo mundo deve fazer e não faz, pode realmente te ajudar a reduzir diversos problemas na sua gestação. Como, por exemplo, diminuir os inchaços, favorecer o seu intestino e melhorar a sua disposição. Tudo isso em uma semana. Durante a gravidez, a quantidade de líquido estará aumentada no seu corpo. Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir. Durante a gravidez, a quantidade de líquido estará aumentada no seu corpo. Por isso, deve sempre se manter hidratada. Mas antes de você sair por aí andando, bebendo água, eu vou te ensinar uma forma certa para que essa simples atividade gere um resultado para essa semana. Parece simples sim, mas qualquer atividade feita de forma errada pode causar efeitos indesejados. E você precisa saber qual é a intensidade certa e a frequência necessária. Por isso, você precisa saber o segredinho da intensidade correta para a sua caminhada e a frequência necessária.
Eu vou dar um exemplo. Tinha uma aluna que me falou que caminhava todos os dias com o seu filho. Eu achei o máximo, mas quando eu perguntei quantos anos tinha o seu filho, ela comentou que tinha 5 anos. Eu sei que é muito gostoso curtir esse momento com nossos filhos, mas isso não é uma caminhada e sim é um passeio com o filho. Para que seu corpo responda da melhor forma, você precisa aumentar a tua frequência cardíaca num nível moderado, nem abaixo e nem muito acima. E aí que muitas gestantes têm essa dúvida. E você não precisa do monitor cardíaco para medir a tua frequência cardíaca. Apenas você medindo em cima da sensação de esforço, você consegue encontrar o ritmo ideal para a prática do seu exercício na gestação, que é o nível de esforço moderado. E eu vou te explicar tudo isso, fica tranquilo. Para que você entenda, é como nessa tabela que você está vendo aqui ao lado. Um esforço fácil é quando você está caminhando com uma amiga e você consegue pronunciar frases inteiras sem qualquer dificuldade, como eu estou conversando com você agora. Mas já o esforço moderado, que esse é o ideal para você, mamãe, quando você vai falar uma frase, você vai ter que parar no meio da frase para dar uma respirada, mas ainda deve estar no controle da sua postura e da sua intensidade. Agora, já um esforço intenso, você deve sentir que a sua respiração tem dificuldade, que você não consegue mais continuar a sua caminhada e você vai ter que parar. Aí já é uma sensação muito do seu limite ideal. Em cada fase da sua gestação, o seu corpo precisa dar ênfase a regiões diferentes. E a sua barriga naturalmente vai ter a diástase gestacional ou diástase fisiológica, que é onde os retos abdominais eles se abrem, como na imagem a seguir, para o desenvolvimento do bebê, o que é totalmente normal. Como vocês podem ver aqui na imagem, diástase abdominal antes da gestação, durante a gestação e após a gestação, que a diástase é acometida por mais de 60% das mulheres após a gestação. Porém, a falta de informação faz com que muitas gestantes mantenham a atividade normal. Por exemplo, fazendo abdominais. Cris, pode praticar o abdominal na gestação? Praticar o abdominal tradicional, não. Mas fortalecer o abdômen, sim. Aí você vai me perguntar novamente, mas Cris, qual é o abdominal tradicional que não pode fazer? E como você vai fortalecer sem praticar o abdominal? Mas fica tranquila que eu vou explicar melhor na prática, que vamos fazer na próxima aula. Mas resumindo, quanto mais você fortalecer essa região, mais fácil para voltar a sua diástase após a gestação. Mas se feito de forma errada, pode sim aumentar ainda mais a abertura dos retos abdominais. Concluindo, vai ter uma diástase maior. Como vocês podem ver na foto a seguir, quem treina toda sarada pode sim ter diástase. Não é porque você tem um abdômen forte que você pode ter um abdômen competente para fechar a sua diástase. E eu vou te explicar tudo isso na prática. Eu gostaria de passar cada detalhe para vocês, mas teria que ficar dias explicando cada peculiaridade de cada fase gestacional. E nosso tempo é limitado aqui. E quero que essa semana você comece a mudar seus hábitos para controlar o seu peso, ter uma gestação saudável e um parto tranquilo e a sua barriga sem diástase após o parto. Por isso eu preparei uma próxima aula, a rota do caminho que você deve seguir para uma gestação saudável, controlando o seu peso ideal e conquistar o seu parto facilitado. Seja a sua escolha, normal ou cesárea. E depois recuperar a sua barriga sem flacidez, sem estria e sem diástase. Até a próxima aula!